Olá, hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017. As aulas na rede pública estadual começam amanhã em todas as escolas. E ainda há vagas para quem deseja estudar e não fez a matrícula no ensino fundamental e médio regular, além da educação de jovens e adultos. A inscrição é presencial e deve ser feita exclusivamente nas escolas estaduais. Os alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou dos responsáveis. Bom, para fazer a matrícula é necessário a apresentação da certidão de nascimento, RG, e do comprovante de endereço. A consulta de escolas pode ser feita através do portal da educação, através desse site aí, que é educação.sp.gov.br. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Tomografia nas árvores. Nova técnica permite visualizar a estrutura interna à procura de lesões para evitar a queda. Projeto itinerante realiza exames de HIV e sífilis para usuários da CPTM na estação Itaim Paulista, zona leste da cidade. A partir de agora no Jornal da Assembleia. Tomografia nas árvores da capital paulista. A técnica que permite visualizar a estrutura interna é utilizada em um projeto piloto. A ação busca verificar lesões para reduzir a queda de árvores na cidade, que só no mês de janeiro foram mais de 800. São 652 mil árvores próximas das vias públicas da cidade de São Paulo. Nos temporais de verão, as quedas por causa de troncos podres aumentam. Este ligustro, uma das árvores urbanas mais comuns, está saudável. A constatação é do engenheiro florestal, que faz o diagnóstico com uma tomografia. O equipamento mede velocidades de propagação das ondas que são geradas pelos sensores. Baixas velocidades, abaixo de 600 metros por segundo, indicam algum tipo de podridão interna, algum tipo de deterioração, indicam um risco de queda da árvore. No caso do laudo dessa árvore, a gente pode ver depois aqui no computador, o resultado é em tempo real, conforme a gente faz a medição. As velocidades de propagação ficaram em torno de 1.200. Então, essa é uma árvore que, no momento, não oferece risco de queda. O processo da tomografia não é tão diferente de um ser humano. São colocados sensores de impulso que vão gerar ondas dentro da árvore. Se essas ondas percorrerem rapidamente a árvore, é sinal que ela está íntegra, boa. Do contrário, ela pode estar deteriorada. A técnica está sendo aplicada em 40 árvores em um projeto piloto na região da Avenida República do Líbano, próxima do Parque do Ibirapuera. A ação foi encampada pelo prefeito regional da Vila Mariana, Benê Mascarenhas, e tem apoio do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Eu recebi o conhecimento de que uma empresa alemã estava fazendo ultrassom de árvores para ver o risco, e nós estávamos num período de chuvas com muitas quedas de árvores aqui na capital de São Paulo. Então eu fiz questão de apresentar para o Benê, que é hoje o subprefeito ou prefeito da regional da Vila Mariana, que também apresentou ao secretário de Meio Ambiente, me entendeu, que uma pessoa muito dedicada, e levou ao conhecimento do prefeito de São Paulo. Qual é o objetivo? O objetivo é evitar a queda de árvores por cima de fiação, por cima de carros, por cima da população. Esse é o objetivo. Então é a gente fazer uma prevenção na capital de São Paulo, como em outros municípios, principalmente os que são mais arborizados e com árvores muito antigas. A iniciativa é que a Vila Mariana é uma das regiões da capital com o maior número de árvores. Hoje nós temos, na nossa jurisdição, aproximadamente 40 mil árvores. E em cada período de chuvas, nós temos um alto índice também de queda. Só para você ter uma ideia, nessa última chuva que deu essa semana, num só dia nós tivemos aproximadamente 20 árvores que caíram. E temos muitas árvores antigas, né, que são as árvores tombadas, e nós procuramos fazer esse projeto piloto aqui na região, até porque isso pode mostrar para a sociedade a preocupação que a gestão pública na capital hoje, com o prefeito João Dória, está tendo em relação aos benefícios para a população da cidade de São Paulo. O diagnóstico mostra se há necessidade de remoção, poda, adubação ou tratamento. As tomografias estão sendo realizadas gratuitamente por uma empresa especializada. O custo médio por árvore, se fosse cobrado, seria de R$ 2.000. O secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini, diz que também seria possível utilizar a técnica com equipamento público.
esse aparelho ele pode ser um aparelho próprio da prefeitura, aí o custo vai cair muito. Você pode fazer naquelas árvores onde o olho da pessoa indique que a árvore tem algum problema. Se a árvore estiver absolutamente saudável, tudo é uma questão técnica. Aí quem tem que decidir isso são os especialistas, os técnicos em arborização, né? Bom, se você tem dor na coluna, preste bastante atenção à postura inadequada ao carregar a mochila. Você vai saber agora na reportagem das orientações para evitar doenças como a escoliose. Veja aí. Mochilas carregadas de um lado só, distribuindo mal o peso no corpo. Um dos erros mais comuns de postura. Carrega do jeito certo? Não sei, acho que não. Não. Eu acho que eu não carrego muito bem, não. Eu acho que sim, que ando reto, né? Tem que andar, não pode andar assim curvado, tem que andar reto. Eu tava pegando as coisas aqui, então eu tava para frente para carregar as coisas, para pegar, para depois voltar para trás, para não precisar ficar assim, né? Desajeitado, entendeu? Catando coisa. Então põe aqui na frente, cato alguma coisa, depois eu ponho de volta aqui atrás. O metroviário Davi, de 56 anos, sofre há 15 anos com dor na coluna. A forma errada de carregar a mochila e o sedentarismo, que atinge pelo menos 4 em cada 10 brasileiros, lhe renderam uma hérnia cervical. Que eu estou fortalecendo minha musculatura. Porque o que sustenta o corpo não é o esqueleto, é a musculatura. E você fazendo exercício físico, levantando as coisas corretamente, você tem uma postura ideal e você não vai sofrer dores. Dá para voltar a ter saúde com a postura correta e com exercício? Ah, sempre, sempre. Agora, e esse custo-benefício, o que você diz para a pessoa que não liga muito para a postura, para carregar a mochila correto? É um custo caro. Sim, muito caro. E ela vai sentir isso lá na frente. Se ela é um jovem de 15 anos, 20 anos, lá pelos 40, 50, ela vai sentir bastante o que ela fez errado na vida. Foram precisos 6 meses de terapia e exercícios físicos de fortalecimento muscular para a saúde voltar. Mesmo para quem está sempre cuidando do corpo, existe uma continha básica que não pode faltar na hora de carregar a mochila para evitar problemas nas costas. O peso dela não pode ultrapassar 10% do peso do seu corpo. E este é o máximo. Por isso, ao carregar a mochila, evite coisas em excesso. Por exemplo, livros que pesam bastante. As mochilas de rodinha também são boas opções, mas o puxador deve ter o tamanho adequado. O ortopedista Carlos Kopke explica que distribuir o peso da mochila de forma uniforme é fundamental. O nosso corpo é um eixo, então procurar manter o eixo da coluna, entendeu? Então você evitar que a mochila te jogue para frente, para trás, então sempre manter o mais ereto possível, o mais reto possível. O adolescente dificilmente usa dos dois lados, então como eles têm uma tribo na escola, carrega tudo de um lado. Geralmente a altura da mochila também desde a altura muito mais baixa que a altura do bumbum, o que obriga ele a jogar o corpo mais para trás. Então além de botar dos dois lados, a altura da mochila é importante e a distribuição do peso é fundamental. O médico explica que a escoliose é uma das doenças mais comuns, causadas pela má postura e carregamento inadequado de mochilas. Mas não é a única. Doenças musculares e com isso vão vir complicações, cefaleia, mal-estar, tudo associado a uma sobrecarga e uma tensão inadequada. Se o mau hábito já se instalou e você já tem dores na coluna, alguns exercícios com orientação médica podem ajudar. Eu acho importante trabalhar a musculatura da região abdominal e a musculatura da região lombar, que são músculos que dão a sustentação para o corpo. Então, se você está carregando uma mochila com sobrepeso, ou mesmo que não esteja com sobrepeso, mas ela está pesada, você começa a jogar um peso justamente nessa região da coluna, né? Principalmente nessa região. Então, é importante estar com o abdômen muito fortalecido e a região lombar também, para que você possa manter uma sustentação e não vá agravando uma postura inadequada, entendeu? Como a hiperlordose lombar, isso pode começar a ocorrer se você está com o abdômen fragilizado. É importantíssimo você procurar um médico especialista e também um educador físico que vai te orientar adequadamente o exercício que você tem que fazer para melhorar isso aí, né? Especialmente se a pessoa já tiver alguma lesão, algum problema, alguma doença. Mais importante ainda, para quem não tem é importante, imagina para quem tem, né? Então é importantíssimo buscar um profissional que seja especialista no assunto. Tem que se cuidar, né? O Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, oferece 32 mil novas oportunidades de estágio para estudantes de todo o Brasil. E quem vai falar para a gente sobre esses estágios, essas 32 mil vagas
32 mil oportunidades, né, Priscila? É a repórter Priscila Silvério que se encontra aí para você para falar sobre esses estágios. Priscila, tudo bem? Oi, Sérgio. Essa é chamada de primeira temporada de estágios, que vai de janeiro a março. E é o período, o melhor período, então, para se conseguir uma vaga. Bom, em comparação ao ano passado, em todo o Brasil, o número de vagas para estágios aumentou de 3,2%. Isso para o ensino superior, ensino tecnológico e também para o ensino médio técnico. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre essas vagas é a Yolanda Brandão, que é a gerente de treinamento aqui do NUB. Quais são as vagas mais oferecidas? Bom, para estudantes de ensino superior, sobretudo para os cursos de administração, engenharia, pedagogia, mas existem vagas para todas as áreas, é importante estar atento. Para os cursos, então, para o ensino médio técnico? Para as áreas de edificações, mecânica, administração, segurança do trabalho, então também diferentes áreas para esse tipo de formação. São muitas vagas disponíveis, mas não é tão fácil conseguir uma vaga. O que é preciso, então? Bom, em primeiro lugar, ficar atento às oportunidades. Muitos jovens deixam para procurar a vaga depois que volta às férias, depois do carnaval, e aí já perdeu a metade da temporada de estágio. Quando for para uma entrevista, ir preparado, ir com currículo, já ensaiar algumas frases importantes para serem ditas, pensar no discurso. Quanto mais preparado, menos ansioso a gente fica e melhora o nosso desempenho no processo seletivo. Quais as vantagens de se fazer estágio? No momento de crise econômica como esse, há uma pressão maior no mercado de trabalho e estágio é a maneira desse jovem conseguir a tão importante experiência para iniciar bem na carreira. É o momento que ele vai colocar em prática o que ele aprende na universidade, na escola, no ambiente de trabalho. Então, é uma etapa fundamental para a vida profissional. Uma das dificuldades que vocês encontram no processo seletivo é a questão do português. Queria que você falasse um pouquinho disso e como o candidato, então, se prepara para passar por esse desafio. Bom, o português tem sido um dos índices que mais reprovam no processo seletivo, 40%, em torno de 40% são reprovados nessa etapa. Importante para o jovem ficar atento, ler e sempre ler, quando escrever alguma coisa, um texto, uma redação, revisar, para garantir que ele consiga aí cometer o menos de erros possíveis. Ok, muito obrigada. Bom, o NUB também oferece cursos, então, para entrar em contato e se cadastrar para esses cursos e também para as vagas de estágio, é só entrar no site nub.com.br. Fazer o cadastro é rápido e pode, então, gerar um estágio e, consequentemente, até um emprego fixo. Sérgio. Obrigado, Priscila. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo terá sol com aumento de nuvens no final da manhã e a possibilidade também de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve aí chegar a 29 graus. Campinas só aparece com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora do dia. O sol aparece, a máxima prevista é de 30 graus. São José dos Campos só aparece também entre nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 29 graus. Sorocaba só aparece com aumento de nuvens e pancadas de chuva. Os termômetros devem atingir aí os 28 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa com muito sol. No final da manhã e início da tarde, podem ocorrer aí pancadas de chuva. A temperatura aumenta e deve chegar a 32 graus. Nova presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo toma posse aqui no Parlamento Paulista. Você vai ver já já. Tomou posse a nova presidência da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo. A cerimônia foi realizada aqui no Parlamento Paulista. Repare nestes números. A média de permanência dos turistas internacionais no hotel do estado de São Paulo foi de 8 dias. Os turistas nacionais ficaram 4. O gasto médio dos brasileiros foi de R$ 500. Os brasileiros representaram também 69% dos turistas, principalmente do próprio estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Números que movimentam o setor concorrido em todo o país e principalmente no estado de São Paulo. Os hotéis.
O turismo no estado de São Paulo emprega mais de 105 mil profissionais em todo o estado. Mas o número que mais impressiona mesmo é o montante superior de 7 bilhões de reais só em diárias. Com o dólar em alta, nós conseguimos resgatar para o Brasil e para São Paulo, que é o carro-chefe da nação, grande parte desses turistas. Esses turistas que iam conhecer coisas bonitas que tem fora do Brasil, mas que no Brasil também tem. E coisas bonitas que tem fora de São Paulo, mas que São Paulo também tem. Então a BIH, quando toma posse, o seu presidente, Bruno Amori, a sua nova diretoria, para trabalhar mais 2 anos visando a rede hoteleira de São Paulo e do Brasil, porque eles fazem um trabalho integrado também com a BIH Nacional, eles fazem a porta de entrada, porque não há que pensar em turismo se a família, a pessoa, o casal, os amigos, seja quem for, não for se deslocar para um local X ou Y, que não pense numa pousada, num hotel, a primeira coisa que se pensa é onde eu vou ficar. E se eu vou ficar cômodo, se eu vou ficar num lugar bom. Então, a rede hoteleira de São Paulo, que está muito bem organizada, ela, eu diria, sem medo de errar, que é a porta aberta para o turismo de São Paulo. A ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, representa todo o mercado hoteleiro em todos os setores e entidades. A diretoria, presidida por Bruno Amori, a cada 3 anos elege um novo quadro de representantes para atuar na área. Pela 3ª vez, Bruno encabeça a presidência. A posse lotou o auditório Franco Montoro na Assembleia Legislativa de São Paulo. A ideia é planejar o turismo do Estado, planejar o turismo, unindo todas as entidades para ter uma força. Inclusive, trazemos agora um conselho executivo e consultivo para que a gente possa ter também pessoas não só da hotelaria para trazer informações e trocar experiências. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos à cidade aí de Santos, com sol, e aparece aí fraco, né, entre as nuvens durante toda a parte da manhã. O tempo fica nublado, as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia. A temperatura máxima chega a 29 graus. São José do Rio Preto, sol com grande aumento de nuvens no final da manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura alcança 31 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, com períodos nublados à tarde e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia também. A máxima chega a 28 graus. Piracicaba, sol aparece fraco durante toda a manhã, com tempo nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura chega a 31 graus. Testes de HIV e sífilis gratuitos são realizados na estação Itaim Paulista da CPTM. Voltamos já. A estação Itaim Paulista da CPTM, Zona Leste de São Paulo, realiza nesta quarta-feira, hoje, exames gratuitos para os usuários que quiserem fazer os testes de HIV e sífilis. João desembarcou na estação Itaim Paulista da CPTM e quando viu esta unidade móvel que realiza testes gratuitos e instantâneos de HIV e sífilis, não perdeu a oportunidade. Eu acho bom, né? Porque antes as pessoas não tinham esse acesso, né? E até mesmo por medo as pessoas não querem procurar, com medo de enfrentar a realidade, né? Balanço realizado pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil registrou recorde em 2015 no número de pessoas em tratamento de HIV e AIDS. 81 mil brasileiros, 13% a mais que no ano anterior. De 2009 para 2015, o número de pessoas em tratamento pelo Sistema Único de Saúde, que fazem uso de antirretrovirais, praticamente dobrou. É o medo que todos nós temos, né? Porque não é só o meio GLS que corre risco, é familiar, marido e mulher, entendeu? E hoje em dia está um alarme muito grande nas doenças. Tanto hoje em dia a mulher leva a doença para casa, o homem leva a doença para casa. Já foi o tempo que só era prostitutas e gays, né? Os testes não são agendados. A cada 100 pessoas atendidas aqui pela unidade móvel do Itaim Paulista, 4 descobrem que têm HIV e mais de 15 que têm sífilis. Quanto mais pessoas souberem que são portadoras, mais fácil vai ser para elas fazerem a prevenção, ajudarem a gente nessa prevenção. E também a questão de combate mesmo. Às vezes a gente tem a sensação de que está tudo ok, que está tudo controlado, mas a gente ainda tem casos de HIV na capital paulista. E a gente está trabalhando, existe um trabalho por parte do Programa Municipal DST-AIDS para tentar enfrentar isso de uma forma de que quanto mais pessoas façam o exame,
mais fácil vai ser para tratamento. É muito mais interessante fazer a prevenção do que o tratamento. Depois do teste, as pessoas recebem orientação quanto aos cuidados para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E para os exames positivos, um tratamento diferenciado. Solange é quem entrega o resultado. A gente procura sempre estar esclarecendo e acolhendo a pessoa, porque quem tem qualquer problema, seja HIV ou seja uma outra situação, ela necessita, né, de ser acolhida, de ser atendida, né, de amor, de afeto, né, de respeito. O exame é rápido e indolor. Em 15 minutos, a pessoa sai com o resultado nas mãos. E no caso de Valdemir, saiu também aliviado. O senhor sai daqui tranquilo? Ô, sossegado. Bom, para saber os locais onde deve ir, onde deve estar a unidade móvel, melhor dizendo, da campanha, você fique sabendo aí, é só acessar o site. A campanha, o nome é Fique Sabendo, né? Mas acesse o site para poder saber onde vai estar. É prefeitura.sp.gov.br/saúde. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em mais cidades do interior do estado. Vamos à cidade aí de Franca. O sol abre e amanhã fica com sol, né? Um céu azul, as nuvens aumentam no período da tarde com pancadas de chuva. A máxima deve aí atingir 30 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período e possibilidade de chuva na parte da tarde e à noite. A temperatura chega a 29 graus. Limeira, sol abre e amanhã fica com céu azul. As nuvens aumentam no período da tarde. Pode ocorrer aí pancadas de chuva. A máxima chega a 32 graus. Marília, dia de sol com nuvens durante o período da manhã e possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde a qualquer hora da noite. A máxima chega a 29 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá!